Fala moçada, tudo beleza? Na aula passada a gente estava conversando com vocês um pouquinho sobre carboidratos e eu falei sobre lactose e inevitavelmente alguém deve ter pensado, poxa, como é que funciona lá intolerância à lactose? Lactose ela é um carboidrato, um disacarídeo, formado pela união entre glicose e galactose. Lembrem que ela é exclusivamente encontrada em mamíferos, uma vez que a lactose é o principal açúcar do leite, e leite de verdade, verdadeira, só leite de mamíferos. Aliás, uma vez que você ingere leite, como é que é o metabolismo da lactose na gente? Ora, o que vai acontecer é que a lactose inicialmente ela é quebrada em glicose e galactose através de uma enzima chamada de lactase, ou beta-galactosidase, que é encontrado no duodeno. A galactose na gente não serve para nada, daí eu vou ter que transformar a galactose em glicose, o que é feito através de outra enzima chamada de galactose 1-fosfato-uridiltransferase, que ela é encontrada dentro das células. Uma vez que você produziu glicose, a glicose ela é fonte de energia na respiração celular. Cuidado, muito cuidado, que da lactose, para você quebrar em glicose e galactose, é um mecanismo de digestão. Eu estou quebrando um disacarídeo em dois monossacarídeos. Mas da galactose para a glicose, não é digestão, é um processo de isomerização. Tanto glicose quanto galactose são monossacarídeos e eles são isômeros. Apresenta a mesma fórmula molecular, a diferença é a fórmula estrutural e a gente apenas vai dar uma ajeitada nessa fórmula estrutural para a glicose ser formada a partir da galactose. Se por algum motivo faltar em você lactase, você não consegue mais quebrar a lactose em glicose e galactose, a lactose se acumula no seu intestino. E, gente, isso aí é o que caracteriza a intolerância à lactose. Quer dizer que intolerância à lactose é a falta da enzima lactase, não há digestão da lactose e também não há, então, a absorção da lactose pelo intestino. A lactose muito grande não consegue ser absorvida do intestino para o sangue e o resultado é que a lactose se acumula no intestino. Uma vez que você tenha o acúmulo de lactose no intestino, alguns problemas. A lactose ela vai ser fermentada pelas bactérias da microbiota, antigamente a gente chamava de microflora bacteriana intestinal. E nessa brincadeira, a gente vai acabar produzindo algumas substâncias tóxicas, como é o caso lá do ácido lático, que ele é irritante. Uma outra coisa é que essa lactose e os produtos derivados da lactose vão acabar deixando o intestino hipertônico. E a gente lembra de osmose, né? A água vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Se o intestino está hipertônico, ele ganha água por osmose. E uma vez que você ganha água por osmose, que o intestino atrai água por osmose, isso lubrifica as fezes. As fezes com muita água vão acabar sendo eliminadas na forma de diarreia. Né? Você vai ter cólicas e diarreias por causa do efeito irritante do ácido lático e de outros subprodutos do metabolismo da lactose pelas bactérias, da fermentação da lactose pelas bactérias, e você vai ter diarreias osmóticas. Quando eu falo em diarreia osmótica, lactose e derivados se acumulam no intestino, o intestino fica hipertônico, atrai água por osmose, lubrifica as fezes, que vão sair mais pastosas, como diarreia. Então, os efeitos que você tem em relação à intolerância à lactose. Mas vamos lá, esses aí são os efeitos. E as causas da intolerância à lactose? Número 1, deficiência genética na produção de lactase. Né? Ou seja, a pessoa já nasce com intolerância à lactose porque ela tem uma mutação onde ela não consegue fabricar enzima. Gente, esse é o caso mais raro de intolerância à lactose. Na verdade, a intolerância à lactose mais tradicionalmente, ela acontece devido à deficiência primária pela admissão natural na produção de lactase. O que é que eu quero dizer com isso? Você nasce com a lactase normalmente. E por motivos que a gente não entende muito bem, de uma hora para outra, você diminui ou para de produzir a lactase. Né? Esse motivo que a gente não conhece, gente, é a causa mais comum de intolerância à lactose. Então, são raras as pessoas que já nascem sem a enzima lactase, né? Que tem essa mutação que impede a produção de lactase. Isso é uma minoria. No caso mais comum, você nasce fabricando lactase normalmente e por motivos que a gente não entende muito bem, diminui ou para a produção de lactase. Uma outra causa possível é a deficiência secundária na diminuição da produção de lactase, agora nesse caso, por alguma outra condição. Então, às vezes, a pessoa tem uma infecção no intestino, uma reação alérgica, alguma condição que faz com que você diminua a produção de lactase. Né? Então, outra possibilidade em relação a você ter intolerância à lactose. Então, notem
que diminui a produção de lactase em você. Ou você já nasce assim, é genético, ou você deixa de produzir a lactase, por motivos que a gente não entende muito bem, do nada, ou você diminui a produção de lactase devido a alguma outra doença que você teve. Fato é que como é que eu descubro que alguém tem intolerância à lactose? Normalmente, no diagnóstico da intolerância à lactose, a gente faz primeiramente uma exclusão. Você vai lá no médico, ô doutor, eu estou tendo lá diarreias com frequência. O que é que está acontecendo comigo? Primeira coisa que o médico vai fazer, corta a lactose da dieta. Você vai passar um tempo sem comer lactose e você vai ver, melhorou das diarreias, quando deixou de comer lactose, quando deixou de ingerir laticínios, diminuiu o leite, diminuiu o queijo, cortei isso, melhorou da diarreia? Pois é, né? Infelizmente, provavelmente você tem intolerância à lactose. Então, normalmente, a primeira coisa que a gente faz é excluir a lactose da dieta, para ver se você reage e melhora das diarreias. Né? Se você quiser, entretanto, ter certeza absoluta que você tem intolerância à lactose, algumas possibilidades, como o teste de intolerância à lactose. Ninguém tem que saber isso de cor para fazer uma prova de vestibular. Entretanto, as questões, elas podem contar uma historinha de como o teste é feito e, a partir daí, desenvolver situações de problema. Por exemplo, no teste de intolerância à lactose, a gente vai detectar o teor de glicose no sangue de alguém após ingerir lactose. Então, eu quero saber se você tem intolerância à lactose. Eu mando você ingerir lactose e eu vou medir a quantidade de glicose no seu sangue. Quem tem intolerância à lactose não consegue digerir a lactose em glicose e galactose. Se você não consegue digerir a lactose em glicose e galactose, não vai passar a glicose para o sangue. Ou seja, você não vai ter glicose no sangue. Então, numa pessoa normal, quando eu dou leite para ela beber, ela vai quebrar a lactose em glicose e galactose, a glicose passa para o sangue e aí você consegue detectar isso. Na pessoa intolerante, não vai haver digestão, lactose não é quebrada em glicose e galactose, já não vai ter a glicose no sangue. Pronto, eu descubro que você tem a doença. Segunda possibilidade, o teste de hidrogênio na respiração. Eu vou lá detectar o teor de gás de hidrogênio na respiração após a ingestão de lactose. Ora, numa pessoa normal, você ingere a lactose e a lactose, nesse caso, vai ser digerida bonitinho. Mas numa pessoa que tem intolerância, não vai digerir a lactose é metabolizada pelas bactérias da microbiota, liberando gás de hidrogênio. Então eu dou o leite para você beber e vou detectar o hidrogênio na respiração. Numa pessoa normal, não é para ter isso. A lactose é para ser digerida em glicose e galactose e ser absorvida. No cara que é intolerante, a lactose não é digerida, não é absorvida, é consumida pelas bactérias da microbiota que fabricam gás de hidrogênio e o gás de hidrogênio é eliminado no hálito. Se no hálito eu detectar gás de hidrogênio, é porque você tem intolerância à lactose. Outra possibilidade é o teste de acidez nas fezes, onde você vai detectar, claro, a acidez das fezes. Numa pessoa normal, ingeriu leite. Esse leite ele vai ser a lactose lá digerida em glicose e galactose e absorvida. Quem tem intolerância não vai digerir a lactose. No que não digere a lactose é metabolizada pelas bactérias da microbiota, liberando ácido lático na fermentação. Isso deixa as fezes mais ácidas. Ah, a propósito, tá? As fezes da gente, elas já podem ser naturalmente ácidas quando você ingere leite. Inclusive, né, quando você ingere leite, a tendência, quanto mais leite você ingerir, mais ácidas as fezes vão ficar. Afinal de contas, nem toda lactose que você ingere, ela vai ser bonitinho digerida, em glicose e galactose e absorvida. Um pouquinho fica para as bactérias da microbiota. Agora, claro, no amigo que tem intolerância à lactose, toda a lactose que ele ingerir não é digerida, é metabolizada pelas bactérias da microbiota, fermentada liberando ácido lático e as fezes vão ficar bem mais ácidas. E aí você descobre se o amigo tem ou não tem intolerância à lactose. E aí? Descobri que o cara tem intolerância à lactose. Tratamento para intolerância. O que é que eu faço? Poxa, para de beber leite e derivados. Leite não é fundamental para a sua vida. Claro, num bebê recém-nascido, a brincadeira é diferente. Mas você adulto, que é onde normalmente acontece a intolerância à lactose, lembrem que o caso mais comum de intolerância é a pessoa nascer fabricando a enzima lactase de boa, mas por motivos desconhecidos diminuir a produção, ora, para de beber leite, para de comer queijo, para de comer laticínios, que você não vai ter problemas com isso. Entretanto, você vai dizer, Landim,
mas eu sou desesperado por leite, eu adoro leite condensado. Como é que eu faço para poder ingerir uma lata inteira de leite condensado sem morrer de diarreia depois? Beleza, algumas possibilidades. Você vai lá consumir um leite que já venha com a enzima lactase, um leite que já vem pré-digerido em glicose e galactose. Tem várias formulações no mercado, onde você vai lá, pega o leite, né, a fábrica de leite, já coloca no leite em pó, é um leite em pó, a enzima lactase, para já quebrar a lactose em glicose e galactose. Ou seja, o que você não consegue fazer por conta própria, que é digerir a lactose, a enzima dentro do leite em pó já tem isso. Então já vem o leite pré-digerido. Uma coisa interessante é que esse leite pré-digerido sem lactose, ele é naturalmente mais doce do que o leite normal. Porque a lactose tem um sabor meio neutro, mas quando você quebra ela em glicose e galactose, a glicose é bem doce. Daí tem muita gente que prefere beber o leite em pó, né, sem a lactose, né, porque ele é um leite que ele é naturalmente doce, ele é mais doce que o normal, você não precisa colocar açúcar, e aí, moçada, entre aspas, emagrece, né? Você não precisa pegar o leite, entupir ele de açúcar para ficar docinho, ele já vem naturalmente doce. Ele tem a mesma quantidade de calorias do leite em pó normal, mas ele é naturalmente mais doce, porque ele não tem a lactose. Devido à enzima lactase que é adicionada, ele já vem naturalmente com a glicose e a galactose previamente formados, a glicose mais docinha. Outra possibilidade é usar cápsulas com a enzima lactase. Você vai na farmácia, tem várias formulações dessas cápsulas, você pega lá a sua lata de leite moça e engole a lata de leite moça inteira e vai lá e toma as cápsulas com lactase. Da lactase da cápsula, digere a lactose, coisa que você não consegue fazer. Então a enzima que você não tem lactase, a cápsula te dá. E aí ela vai digerir o leite por você. É meio caro, né? Então realmente para muitas pessoas acaba ficando meio complicado, né, fazer isso com frequência, mas naquele dia que você quer comer a lata de leite moça inteira, beleza, né? Gaste um dinheirinho com a lata de leite moça e com as cápsulas de enzima lactase. Outra possibilidade é consumir o leite de soja. Lembre que lactose é exclusiva de mamíferos e leite de soja não é leite de verdade. É alguma coisa remotamente parecida com leite, mas que não é leite, que é leite de verdade só de mamíferos. E o leite de soja de origem vegetal não tem lactose. Não há lactose em vegetais, só há lactose em animais, particularmente em mamíferos. Uma coisa interessante sobre a intolerância à lactose é que, evolutivamente, a gente tinha que todo mundo era intolerante à lactose. Entenda a ideia? Originalmente, somente bebês recém-nascidos vão produzir lactase. Claro, leite é comida de pivete. Leite é comida de bebê. Não é para adulto ingerir leite. A espécie humana é a única espécie que continua bebendo leite na idade adulta. Claro, e algumas espécies que a gente ensinou a beber leite, né? Então, seu gatinho, você coloca o pirizinho com leite para ele, mas na natureza isso não acontece. Sendo que, originalmente, então, só é para você fabricar a enzima lactase quando você é recém-nascido. Quando você é um bebê, o adulto não é para produzir a lactase. Daí, originalmente, todos os adultos tinham intolerância à lactose. Você, bebê, tem a enzima lactase, mas à medida que você vai ficando adulto, você deixa de produzir a enzima lactase e vai se tornando intolerante. Um belo dia acontecem mutações e essas mutações fazem o adulto passar a produzir lactase. Ou seja, todos os adultos eram intolerantes. Devido a essa mutação, alguns adultos passam a fabricar enzima também e com isso surge a tolerância à lactose. Ou seja, originalmente, todos os adultos eram intolerantes. Nenhum deles fabricava a enzima. E alguns deles, devido à mutação, passam a ser tolerantes, passam a fabricar lactase na idade adulta, o que, claro, é muito legal, porque leite é uma fonte de proteínas muito bacana. Se você conseguir digerir leite, bem legal para você. Daí, atualmente, a maioria dos europeus, a maioria dos árabes, são basicamente tolerantes à lactose. Agora, por que isso acontece? Europeus e árabes domesticam o gado há muito tempo, faz 10 mil anos que o pessoal na Europa, que o pessoal ali no Oriente Médio, aprendeu a domesticar o gado e a consumir o leite. E você passa a ter uma fonte de proteína muito legal. Ao invés de você caçar, se embrenhar no meio do mato, às vezes você consegue caçar, às vezes não, você vai lá, mantém a sua vaquinha, a sua cabra, e ali guardadinha, de boa. E toda vez que você quer comer proteína, ao invés de você ter que caçar alguém, você vai lá, ordenha a vaquinha, a cabrinha, e tem, gente, uma proteína legal, né? Uma proteína bastante rica, bastante nutritiva e de fácil acesso.
Daí o que é que acontece? Como o pessoal na Europa, como o pessoal no Oriente Médio, há muito tempo que domesticou gado, há muito tempo que bebe leite, a seleção natural trabalhou. Quem era intolerante à lactose e bebia leite, tinha diarreia, morria desidratado e a intolerância à lactose foi eliminada. Quem era tolerante à lactose permanece, com vantagens que come mais proteína, então consegue ter um desenvolvimento melhor. Então até hoje, a maior parte da população da Europa, a maior parte da moçada do Oriente Médio é basicamente tolerante. A galera consome leite há muito tempo, a seleção natural eliminou os intolerantes, favoreceu os tolerantes. Curiosamente, a maioria dos africanos e dos asiáticos são intolerantes. Agora por quê? O pessoal lá na África, o pessoal lá na Ásia, chineses e japoneses, eles não domesticaram o gado. Só passaram a ter contato com gado, só passaram a consumir leite há mais ou menos 500 anos, né? Na época lá das grandes navegações. Então os europeus levaram o gado lá para a Ásia, levaram o gado para a África e a galera começa a consumir leite por lá. Acontece que 500 anos não dá tempo para a seleção natural trabalhar. Uma coisa é 10 mil anos que o europeu bebe leite. Outra coisa é 500 anos que os africanos começaram a beber leite. Nesses 500 anos não deu tempo da seleção natural eliminar os intolerantes e favorecer os tolerantes, o que quer dizer que atualmente a maioria dos africanos e também o pessoal lá na Ásia, eles são intolerantes. Seleção natural não teve tempo de eliminar os intolerantes. E provavelmente não vai eliminar, né? Hoje em dia ninguém morre mais de intolerância à lactose. Você tem vários métodos de contornar esse processo. Então se alguém perguntar, Landim, será que daqui a 10 mil anos africanos e asiáticos também vão ser tolerantes, como acontece com a moçada na Europa e no Oriente Médio? Provavelmente não, moçada, provavelmente não, né? Hoje em dia, a intolerância à lactose já não tem mais efeitos letais. Lembrando para vocês que existe outra doença que ela pode fazer com que a pessoa não possa consumir leite, né? Você tem lá a enzima galactosiltransferase e pessoas que não têm essa enzima não conseguem transformar a galactose em glicose. A galactose acumula nas células e você vai ter galactosemia. Em relação à galactosemia, você tem a falta da enzima galactose 1-fosfato-uridiltransferase. O resultado é que você não consegue converter galactose em glicose nas células e a galactose se acumula dentro das células. Já que você vai ter acúmulo de galactose nas células, as células vão ficar hipertônicas. No que elas ficam hipertônicas, elas atraem água por osmose e começam a inchar. Uma vez que as células começam a inchar, cada célula começa a esmagar a célula vizinha. No que as células se esmagam, claro que isso causa problemas. Nos hepatócitos, causa lesões hepáticas. E principalmente no cérebro, causa lesões neurológicas. Ou seja, o que é pior? Intolerância à lactose ou galactosemia? Galactosemia, ela é muito mais séria. Galactosemia causa um retardo mental violento. Olha a ideia de novo. Cheio de galactose dentro da célula, a célula fica hipertônica, a célula atrai água por osmose, a célula incha. Cada célula começa a esmagar a célula vizinha e com isso, moçada, os problemas vão acontecer. Causa da galactosemia, ela é genética. Então, galactosemia ela é puramente genética. É uma mutação no gene que fabrica a enzima galactosiltransferase. Então, você vai ter deficiência genética na produção da enzima galactosiltransferase. E nesse caso, como é que eu diagnostico a galactosemia? O famosíssimo teste do pezinho, também chamado de triagem neonatal. Em relação, gente, lá, a triagem neonatal, é um exame laboratorial que detecta uma série de doenças genéticas e congênitas pegando lá o sangue do pé do bebê. Todo mundo pergunta isso, né? Por que logo do pé do bebê? É porque a pele do pé é mais espessa, quando você fura para coletar o sangue, dói menos, sangra menos. O teste do pezinho tem que ser feito entre 48 horas e 5 dias após o nascimento. E sendo, moçada, que o teste do pezinho tem uma versão mais básica, que ele é gratuita pelo Sistema Público de Saúde. Né? O teste do pezinho básico detecta 6 doenças, onde a mais famosa delas é a fenilcetonúria. O teste do pezinho básico não detecta a galactosemia. Por quê? Porque o teste do pezinho básico só detecta doenças que são muito comuns aqui no Brasil. Então essas 6 doenças que estão aí descritas são doenças bem comuns no Brasil e é importante para a saúde pública detectá-las cedo. Então isso aí é gratuito, toda criança, por lei, tem o direito de que se faça nela o teste do pezinho para detectar essas doenças. Só que além do teste do pezinho básico,
existe o teste de pezinho ampliado. Não é gratuito pela saúde pública. Nesse caso, você vai ter que pagar por ele. E tem uma versão que é chamada de Mais ou Plus, que detecta 10 doenças. Uma delas é a galactosemia. Tem uma versão que é o Super, que detecta até 48 doenças, claro. Se você tiver um dinheirinho para poder gastar, para poder fazer esses testes do pezinho ampliados, legal. Detecta doenças que são raras. São pouco prováveis de acontecer aqui no Brasil, né, em relação às crianças. Mas, se você infelizmente tiver azar de o seu filho ter uma doença rara dessas, quanto mais cedo você diagnosticar, melhor. Por exemplo, em relação à galactosemia, como é que é o tratamento? Não beber leite, caramba. Beber leite de soja, caramba. Ó, tem alguns casos da intolerância à lactose que não adiantam para a galactosemia. Não adianta para a galactosemia consumir leite com a enzima lactase pré-digerida. Por quê? Porque aquele leite que vem com a enzima lactase, que é pré-digerido em glicose e galactose, ele tem galactose de qualquer jeito. Então, antes do leite pré-digerido, não tem lactose, já tem lá a enzima lactase para quebrar em glicose e galactose, mas tem galactose. Para o cara com galactosemia não adianta. Também não adianta a enzima dentro da cápsula. Como tem a cápsula com a enzima lactase, não adiantaria uma cápsula com a enzima galactose transferase. Por que não? Porque uma coisa é a lactase agindo no duodeno. Quando você ingerir a cápsula, ela vai bater no duodeno, libera a enzima para funcionar. No caso, gente, da enzima galactosiltransferase, ela age dentro das células. E não tem cápsula de enzima no mundo que você engolisse e a cápsula com a enzima conseguisse entrar na célula para liberar a enzima lá dentro. Então, adianta não consumir leite, adianta o leite de soja. Mas leite pré-digerido não adianta, como não adianta também, moçada, cápsula com a enzima. Muita gente confunde intolerância à lactose e galactosemia com alergia ao leite. E não é a mesma coisa. Alergia ao leite é alergia ao leite. Na verdade, a alergia a uma proteína chamada de caseína do leite. Então, olha aqui, intolerância à lactose, problema com a lactose, galactosemia, o problema é com a galactose, e alergia ao leite, o problema é com a caseína. Que tal uma questão sobre isso? A intolerância à lactose pode causar grande desconforto aos seus portadores e provocar quadros de diarreia. Com relação à intolerância, é correto afirmar que leite de cabra é o alimento indicado para substituir o leite de vaca. De qualquer jeito, moçada, talvez tenha até menos lactose, mas leite de cabra continua tendo lactose. Então, não vai ser um tratamento completamente bacana em relação à intolerância à lactose. Item B, se trata de uma alergia desenvolvida pela ingestão de proteínas? Não. Intolerância à lactose e galactosemia não é alergia. A alergia é contra a caseína, a proteína do leite. Letra C, se desenvolve somente em recém-nascidos, perdura pela vida inteira do indivíduo? Não. De uma para outra você pode se tornar intolerante, né? Tanto por motivos desconhecidos, chama de deficiência primária, né? De uma para outra você diminui a produção de lactase, não sei porquê. Ou pode ser devido àquela deficiência secundária, devido à infecção intestinal. Mas isso pode acontecer em qualquer momento da vida. No item D, alguns pacientes podem tolerar pequenas quantidades de lactose presentes no alimento. Claro, né? Quem tem intolerância à lactose dificilmente vai ter zero lactase. Vai ter pouquinho lactase, então consegue tolerar um pouquinho de lactose no alimento. Valeu demais, moçada, e até o nosso próximo encontro.